gravando. Começando a gravação, começando. Tum, tum. Beleza, gente? Então, estou iniciando com vocês o C7.3, tá? A 7.3 são 3 aulas, eu vou dar a primeira e depois o Herbert Amanor vai dar o restante. Que ele fala de modelos normativos de gestão, de saúde e segurança no trabalho, né? Então, sistema de gestão e a guia de convenção da OIT. E eu vou começar pela guia de convenção da OIT, beleza? Vou diminuir aqui. Então, OIT, nós temos aí a Organização Internacional do Trabalho. Então, ela foi fundada em 1919, né, após a Primeira Guerra Mundial, contribuiu uma estrutura social para a paz e também a estabilidade. Ela tem como objetivo a justiça social através do quê? De estruturas tripartites. O que é esse tripartite? É o governo, né, ou os governos, ou os empregadores e os empregados. E também o que? O fortalecimento institucional, políticas públicas e normas internacionais do trabalho. Então, a Organização Internacional do Trabalho, tá? O mandato da OIT, né, é a Constituição deles de 1919, uma Declaração da Filadélfia de 1944, Declaração sobre Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho de 98, Declaração sobre Justiça Social para uma Globalização Equitativa de 2008 e um Pacto Global para o Emprego em 2009. Então, né, e dentre as normas internacionais do trabalho. Então, nós temos aqui a Declaração da OIT sobre os princípios e direitos fundamentais no trabalho, adotada em 88, ela conclama todos os membros a respeitarem, promoverem e praticarem, evidente, né, que é em boa fé, os princípios e direitos relacionados a quê? A liberdade de associação e reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva. Isso nós temos aí, tá dentro da nossa CLT também, que qualquer funcionário ele pode se associar a sindicatos e representar os empregados, né? Eliminação efetiva do trabalho infantil. Mas no Brasil nós não temos, pelo menos por legislação nós não temos, tá? Só pode trabalhar menor de 14 anos se for na função de jovem aprendiz. Então, de jovem aprendiz ele pode, tá? Mas sobre o trabalho infantil é proibido, né? Eu lembro, eu comecei a trabalhar com 14 anos, registrado em banco, tá? Então, hoje não pode, é proibido, porém a gente tem aí observado que em alguns locais ainda o pessoal utiliza como trabalho infantil, né? Então você vê crianças vendendo bala na rua, você vê crianças vendendo bala no trem, você vê crianças ajudando os pais em construção civil, você vê crianças ajudando os pais na lavoura, você vê crianças ajudando o pai num montão de situações, assim como ajudando as mães, enfim, né? A eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório, tá? Nós temos ainda no Brasil essas formas de trabalho forçado, né? Aquela de tipo escravidão. Então, ainda tem lá nos interiores aí dos nossos estados, fazendeiros, né? Ou capangas, ou sei lá o nome que se dá a essas pessoas que pegam funcionários, apreendem os documentos dele e eles trabalham, né? E para eles comerem tem que comprar tudo da venda deles e é mais caro e por fim, né, chega no final do mês ele não recebe e não pode ir embora porque os documentos estão todos apreendidos. O Ministério do Trabalho já foi em cima disso, já pegou, já atuou um montão de gente, já fez um monte de coisa, mas ainda existe. E a eliminação da discriminação com respeito ao emprego e ocupação. Então, aquela parte de respeito, né, da discriminação com respeito ao empregado e à sua ocupação, aquele coisa, pô, você é faxineiro? Nossa, eu quero é faxineiro, eu quero limpar a merda dos outros. É um trabalho como o outro, como muitas pessoas vê um catador de lixo, né, um lixeiro, não sei o quê, e acabam falando de uma forma pejorativa. Não, é um trabalho como qualquer trabalho. Ele tem que ter o respeito de qualquer pessoa, né? Hoje mesmo estou num processo seletivo lá na empresa para pegar faxineiro, né?
E é interessante que quando eu contrato, né, que eu vou bater um papo com as pessoas, uma das coisas eu falo, você tem vergonha de fazer isso? Não, não tenho. Pessoas, mas eu estou pegando porque eu estou necessitado. Então, esse que é o grande problema, né? Eu estou vindo pelo salário, que o salário é muito bom para faxineiro, né? Quase 1.700 conto. Então, pô, ganhar 1.700 para ser faxineiro, legal, mas só que aí eu já falo, você vai limpar merda nos banheiros, peão é mais do cão, eu monto um cenário. E tem pessoas que falam, pô, mas mas sei lá, então você percebe que é uma forma do cara já se discriminar ou achar uma discriminação. Onde eu falo, não, muitos funcionários que hoje são operadores de máquinas e estão em cargos bons, ganhando, entendeu? 7, 8 pau por mês, os caras começaram aqui comigo na faxina, começaram a limpar o banheiro. Então aqui não existe discriminação. Nem sonho, ninguém vai discriminar um faxineiro, tá? Ô, eu sou merda, ô, eu sou bosta. Tá vendo? Se você tivesse estudado, não tem. Ao contrário, todos aqui nós somos iguais, do faxineiro até o dono da empresa. Então, a consideração que temos por todos, enfim, é uma empresa que tem que ter o respeito. Então, graças a Deus, a gente tem isso, tá? Mas a gente percebe que tem muitos lugares que o pessoal discrimina, nem olha para a cara do pessoal da limpeza, nem olha para a cara dessas pessoas. Isso não é legal. Você está discriminando uma atividade que o cara está fazendo, alguém precisava fazer. Então, ele está fazendo por isso. Tá? As principais convenções da OIT, nós temos a Convenção 87, que é a liberdade sindical e proteção do direito à sindicalização. Isso foi em 48, né? Tá aqui no Brasil, a gente todas as empresas têm isso, então não tem a questão de perseguição, o camarada quer se candidatar a ser membro do sindicato e aí ele vai, né? Ele tem essa liberdade. Direito de organização e negociação coletiva, isso é importante, né, que são a questão dos sindicatos, um grupo que briga pelos trabalhadores. A Convenção 105, que fala de abolição do trabalho forçado, que foi em 57, lembrando que não só isso é mundial, então, no Brasil nós temos, mas existem países aí que é pior ainda, como China, como Índia, né, ainda tem trabalho forçado, muito, trabalho forçado, tá? A Convenção número 100, igualdade de remuneração, olha, desde 51. Então, quando fala igualdade de remuneração, nós temos um problema ainda sério aqui no Brasil, ainda não está 100%. O homem ainda acaba ganhando mais do que a mulher, mesmo executando as mesmas atividades. Tem discussões aí gigantescas nessa questão, né, de algumas funções, mulheres ganharem menos do que o homem. Então, essa discriminação é muito complicado, a gente percebe em vários. A discriminação, que é o emprego e ocupação que eu falei agora, é a Convenção 138, que fala da idade mínima, que é 73, que eles falavam em 14 anos, né? Hoje continua sendo 14 anos, mas em condições de jovem aprendiz. A 182, que fala de piores formas de trabalho infantil, né? Então, o que são piores formas de trabalho infantil? É esse caso aí do lado, né? A molecada catando lixo, né? Em outros países, parece ser Índia, né? Você percebe que as crianças estão catando alguma coisa lá de valor para vender e ganhar complementar a renda da família. Então você percebe que as crianças estão descalço, né? Se machucar, pisar em vidro, cortar o pé e por aí vai, é um perigo gigantesco. As declarações da OIT sobre a justiça social, né, para uma globalização equitativa, que foi adotada em 2008, que é uma visão contemporânea, né, do mandato da OIT na era da globalização. O que é isso? A gente consegue ver o mundo inteiro rapidamente, a gente consegue tentar fazer com que o mundo ele seja semelhante, né, como os países acabam sendo semelhantes, né, onde tem uma justiça social para todo mundo, onde não tenha miséria, onde não tenha salários exploratórios, não tenha esse montão de questões aí que a gente, às vezes, a gente dói no coração da gente, tá? A institucionalização, né, de uma agenda de trabalho decente, né, que foi desenvolvida em 99. Quando fala trabalho decente, tirar um pouco dessas questões do camarada ir lá viver do lixo, né? Então, comer restos, né, de lixo ou ir lá no lixão para pegar o seu sustento, né?
Isso não é um trabalho decente. Um trabalho decente se as pessoas separassem o seu material reciclado e fosse para uma cooperativa, e sim essa cooperativa fizesse esse trabalho de empacotar e vender, sim, seria um trabalho decente, mas a pessoa tem que buscar lá no lixão, comer coisas que tem lá, enfim, é uma coisa muito triste. Que aí a Organização Internacional do Trabalho quer fazer o quê? Quer fazer com que essa justiça social exista no planeta. Todos os membros da OIT, eles devem buscar políticas baseadas nos 4 objetivos estratégicos. Quais são esses 4 objetivos estratégicos? Primeiro, o direito no trabalho. Todos nós temos um direito de trabalhar, né? Independente, né, de idade, inclusive, tá? Tem que ter um emprego decente, né? Onde você consiga, no seu trabalho, produzir de uma forma segura. Proteção social, que aí, se você, por um acaso, tiver um acidente na sua empresa, você tem uma proteção social, como no nosso caso o INSS. E também um diálogo social, que é essa questão dos sindicatos, para melhorar as condições de trabalho, né, para todo mundo. E aí, respeitando, promovendo e também praticando os princípios e direitos fundamentais no trabalho, que é o quê? Com atenção especial à liberdade sindical e direção à negociação coletiva, a violação dos princípios e direitos fundamentais no trabalho não pode ser evocadas com vantagens comparativas. Então, essa violação dos princípios de direito, ou seja, não pode aquele negócio, só eu ganho e você, trabalhador, perde. Tá? As normas internacionais do trabalho não devem ser usadas como medidas protecionistas. Então, essas normas internacionais, nós temos um monte de normas aqui no nosso país também, e algumas baseadas na OIT, e elas não devem ser usadas como essa proteção, né? Essa questão de, olha, a empresa ela vai acompanhar, né, ou vai fazer fazer com que funcione, né, essas justiça social de uma forma assim, para eles ganhar um ponto com o governo. Olha, então a minha empresa ela acaba fazendo essa parte de segurança, mas é para ganhar um ponto com o pessoal, né, do governo, uma coisa assim, não pensando que eu vou proteger meu funcionário. Assim como nós vimos no passado, muitas empresas que faziam o que? Elas contratavam um técnico de segurança só para inglês ver. Então, o técnico se trabalhava em 6 empresas, 7 empresas, aí tinha um nome em 6, 7 empresas, tá? Então, era o quê? Só para inglês ver. Então, essas normas internacionais, elas não devem ser usadas para isso, né? Elas devem ser usadas efetivas, né? Para o trabalho mesmo. Então, nós temos a Convenção 138, essa 138, ela fala da idade mínima, né? Então, que é o quê? Essa questão de idade mínima requer uma política nacional para eliminação efetiva do trabalho infantil, que é no seu artigo 1º, né? Aqui foi ratificada pelo Brasil, né? Declarando que a idade mínima básica seria 16 anos, a idade perigosa seria 18 e o trabalho leve não se aplica no Brasil. Tá? Então, essa questão da Convenção 138, que é uma política nacional para eliminação, né, efetiva do trabalho infantil. E aí, eles tinham colocado como essa idade básica, né, 16 anos, que pudesse mexer com questões perigosas os 18 e trabalho leve, né? A gente não tem essa questão, né? Então, não se aplica aqui no Brasil. E o que é esse trabalho leve, né? Que a gente entende, não está na nossa lei, tá? Todo mundo trabalha, então o camarada, o moleque, né, o jovem que vai trabalhar de jovem aprendiz, ele não pode trabalhar em atividades perigosas, ele não pode trabalhar em trabalhos forçados, tá? Então, do jovem aprendiz, que ele tem uma idade aí, que vai pelo menos nesse período, que vai dos seus 14 até os 18 anos, é evidente que o jovem aprendiz vai até os 24, mas até os 18 anos, é o quê? É trabalho leve, ele não pode fazer trabalho forçado, ele não pode carregar peso, ele não pode fazer isso, tá? Isso está na Convenção 138 da OIT, que o Brasil também se declarou, tá? Então, nenhum jovem aprendiz, ele pode trabalhar em ambientes, né, ou ambientes perigosos, ele não pode, tá?
Então, tem que tomar cuidado com isso. Às vezes você vai trabalhar numa empresa e aí você pega lá, a empresa vai pegar um jovem aprendiz, aí o camarada vai jogar um jovem aprendiz para mexer com produtos perigosos. Isso não pode, isso dá um problema seríssimo para a empresa. A Convenção número 182, né, o escopo dela, que fala de todos os setores de atividade econômica, né, meninas e meninos abaixo de 18 anos, né. Então, vamos ver aqui, mais aqui. Aqui, vamos ver para entrar todo aqui. Então, a Convenção 182 fala o seguinte: todos os setores da atividade econômica, né, meninas e meninos abaixo de 18 anos, atenção especial aos mais vulneráveis, como os mais jovens e as meninas, né? Então, ainda existe essa preocupação, pelo menos na OIT, que as meninas, mesmo sendo jovem aprendiz, não devem fazer as mesmas atividades que meninos jovem aprendiz, questão de força, até mesmo alguma coisa dessa natureza. E piores formas de trabalho infantil como grupos prioritários. Então, crianças em atividades ilícitas, né? Então, isso não pode acontecer, né? Então, jamais. Essas são as piores formas de trabalho infantil, que é crianças em atividades ilícitas. Caramba, o que é crianças em atividades ilícitas? O que é fora da lei? Então, vamos supor, você coloca uma criança para fabricar uma coisa clandestina, né? Nós tivemos muito aqui no Brasil, e tem ainda, viu? Bolivianos que fazem costura, e aí você entra lá nas confecções, tem criança, tá? Eles estão fazendo material fora da lei, entendeu? De uma forma clandestina, então é um ato ilícito. Crianças em atividades perigosas, né? Então, crianças não somente perigosas pela questão do perigo propriamente dito que está inserido lá na NR16, explosivo, inflamável, tal, não somente isso, mas perigosa na questão de perigo, né? Uma criança mexer com faca, criança mexer em partes móveis, criança mexer com máquinas pesadas e por aí vai. Né? Crianças em prostituição e pornografia, né? Isso é um grande problema que a própria OIT fala, e a gente sabe que tem, né, escondido por aí, crianças em prostituição. Basta a gente ver alguns comentários, pessoal caminhoneiro que vai para o Nordeste e tal, crianças de 14, 13, 12 anos se prostituindo para ganhar um trocado para levar para casa porque estão morrendo de fome. Né? Esse é um problema social gravíssimo, né? E pornografia, né? Quantas crianças tiram fotos para vender, né? Então, é um problema sério. E muitas vezes a prostituição propriamente dita, casas de prostituição onde tem menores, tá? Criança em escravidão por dívida ou servidão, isso é um problema sério. Ah, será que nós temos aqui? Tem bastante, tá? Pessoal que trabalha em sítio, trabalha em fazendas por aí perdido pelo mundo afora, tá? Pessoal fica num regime de escravidão para pagar a dívida mesmo. Enquanto você não pagar essa dívida, você não sai daqui, não te devolve o seu documento. Então, todo mundo vive em escravidão. Crianças em escravidão ou trabalho forçado compulsório, né? Então, trabalho forçado, você dá uma enxada para uma criança para capinar o dia inteiro no sol. Quem consegue capinar, não dá. Tá? Uma criança não aguenta, mas meu pai, quando era pequeno, é seu pai, é problema dele, não é? A lei mudou, gente. Não pode, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado, tá? Incluindo recrutamento forçado para uso de conflitos armados. Piorou ainda, né? Porque eles, por ser essa convenção mundial, então eles falam de recrutamento forçado para o uso de conflitos armados. Aí tem esses países aí que contratam criança, Talibã da vida aí, para quê? Para criança mexer no fuzil e os caras dar tiro, os caras morrer, enfim. Acho que vocês estão cansados de ver isso também. A Convenção 182, que são atividades, ele fala o quê? Trabalho por sua natureza ou circunstância na qual é realizado, que pode causar dano à saúde, segurança ou moralidade da criança. Então, coloca aqui, como é o caso, né? Até do lado que uma vez se fala aqui embaixo, os países devem determinar quais os tipos de atividades perigosas e identificar sua existência através de consultas tripartite. Então, essa menina aqui com essa massa na cabeça, trabalha aonde? Onde vai fazer cerâmica, né? Então, num local onde ela está pegando essa massa,
está colocando na cabeça, você percebe que é um peso danado, essa menina vai ter problemas de coluna, isso é fato, depois vai colocar lá, vai aquecer uma temperatura totalmente acima das permitidas, essa criança ela vai ter problemas respiratórios, enfim, são atividades extremamente perigosas, para o adulto já é perigoso, imagine para uma criança. Outra perigosa, que nem uma criança aqui trabalhando na roça para colocar veneno, né, nas plantas, a criança sem nenhuma máscara, sem nenhum tipo de proteção, colocando agrotóxico. Que agrotóxico é esse? Entendeu? Pô, Milton, mas existe no Brasil? Existe. Escondido, mas existe. Quantos lugares aí o pessoal não tem dinheiro para comprar um equipamento, o malemar coloca uma camisa no nariz, tá? E a camisa é manga comprida, ele dobra a ponta para pegar um negócio desse e trabalhar. Então, em Minas, ou em alto mar, né, portando cargas pesadas, em temperaturas extremas, maquinário em movimento, formas ocultas, né, especialmente as meninas, produtos químicos perigosos, gente, é complicado. Já na Convenção 155, ele fala em segurança e saúde dos trabalhadores, né, que é de 81. Essa convenção ela refere à segurança e saúde dos trabalhadores e também ao meio ambiente, ratificada pelo Brasil em 92. Então, no artigo 4, ele fala assim, todo membro deverá, mediante consulta com as organizações mais representativas de empregadores e dos trabalhadores interessados, e tendo em conta as condições práticas nacionais, formular, pôr em prática e reexaminar periodicamente uma política nacional coerente em matéria de segurança e saúde dos trabalhadores e o meio ambiente. Essa política ela terá por objetivo prevenir os acidentes e também os danos para a saúde que seriam ou que sejam consequências do trabalho, que guardem relações com as atividades de trabalho ou sobrevenham durante o trabalho, né? Então, reduzindo ao mínimo, na medida em que seja razoável e factível, as causas dos riscos inerentes ao meio ambiente do trabalho. Isso está lá também nesta Convenção 155. Então, na Convenção 155, ele fala que o controle da aplicação das leis e também dos regulamentos relativos à segurança, à higiene e também ao meio ambiente do trabalho, deverá estar assegurados por um sistema de inspeção apropriado e suficiente. No nosso caso, são os auditores do Ministério do Trabalho. O sistema de controle deverá prever sanções adequadas em caso de infrações das leis ou dos regulamentos. Então, nossas leis, em alguns casos, são pesadas, tá? A Convenção 187 sobre o quadro promocional para a segurança e saúde no trabalho em 2006. Então, a preocupação em ter a segurança do trabalho. Então, tem lá, todo membro deve promover e incentivar em todos os níveis pertinentes os direitos dos trabalhadores a um ambiente de trabalho seguro e saudável. Ao desenvolver a sua política nacional, que é o caso que o Brasil tem a sua política nacional, cada membro deve promover, em conformidade com as condições nacionais e também em consulta às mais organizações representativas de empregadores e dos trabalhadores, os princípios básicos, tais como avaliação dos riscos ou perigos no trabalho, as consultas na sua origem e os riscos e os perigos no trabalho, desenvolver uma cultura nacional prevencionista em matéria de segurança e saúde, que inclui informações, consulta e também informação. É por isso que a gente fala muito em treinamento. No artigo 4, ainda da mesma carta, ele fala que o sistema de segurança e de saúde deve incluir, entre outras coisas, a legislação, as convenções coletivas, se for o caso, e de qualquer outro instrumento relevante em matéria de segurança e saúde no trabalho. Uma autoridade ou um órgão ou uma agência ou autoridades responsáveis pela segurança e saúde no trabalho, designado em conformidade com a legislação e também as práticas nacionais. Nós temos o SESMIT, nós temos aí um montão de situações internas na empresa, como também externa do Ministério do Trabalho, Justiça do Trabalho, por aí vai. Mecanismos para garantir o cumprimento da legislação nacional, incluindo sistemas de inspeção. E também, por último, disposições destinadas à promoção e também à cooperação empresarial entre os níveis de gestão, trabalhadores e também seus representantes,
como elemento essencial das medidas preventivas relacionadas com o local de trabalho. Tá? Então, dentro dessa Convenção 187, ele fala tudo isso, né? Inclusive no ambiente de trabalho, num ambiente saudável, né? Para todo mundo poder trabalhar. Aí tem convenções sobre segurança e saúde e segurança do trabalho, né, que algumas foram ratificadas no Brasil, que é a Convenção 42, indenização por enfermidades profissionais, né, doenças profissionais, existe aqui desde 34. A Convenção 45, trabalho subterrâneo para mulheres, que acabava sendo proibido, né, então todo trabalho subterrâneo, mulher era proibido, hoje já pode, hoje já trabalham, né? Então a gente já tem isso aí com uma condição melhor, né? As mulheres estão tomando muito espaço. A Convenção 103, que são exames médicos para pescadores, né? Então, é desde 59, poucos fazem, né? Então, por isso que tem essas ilhas de pescadores, onde o Ministério do Trabalho, né, e o Sistema Único de Saúde manda médicos lá para fazer acompanhamento. Proteção contra as radiações ionizantes, desde 1960 tem as produções de radiações ionizantes, que é o raio-x, radioterapia e por aí vai. Proteção das máquinas, desde 63. Então, vocês observam, é coisa antiga, hein? A Convenção 119, proteção das máquinas, desde 63. NR12, ela veio bem depois, tá? E agora que teve uma revisão nela. Então, você vê que quantos anos fazem? 40, 60 anos quase. Que a nossa legislação está super atrasada, mas paciência, né? A Convenção 120 que fala de higiene no comércio e escritório, desde 64, a parte de higiene em comércio e escritório, que a gente tem a nossa NR 24, né, que trata deste assunto. A Convenção 124, de exames médicos de jovens, né, trabalho subterrâneo. A 134, prevenção de acidentes no trabalho marítimo, né, que a gente já tem uma NR específica para trabalhos marítimos. O benzeno desde 71, isso o benzeno aqui vem falando muito, né? Então, benzeno desde essa época, já a galera, os médicos e tal, começaram a pegar pesado. Convenção 148, meio ambiente do trabalho, com poluição, ruídos e vibração, também desde 77. Nossa NR é de 78, então você vê que não ficamos tão distante disso e um montão de legislações aí super bacanas nesta questão. A Convenção 152, que fala segurança e higiene, trabalho portuário, também a gente tem uma NR específica para trabalho portuário. A 161, que são serviços de saúde no trabalho, né? Então serviços de saúde, aí no SESB entrou a medicina, né, de ginástica laboral e por aí desde 85, segurança e saúde na construção civil em 88, então foi quando teve a convenção, né, que lançaram a convenção 67, aí aqui no Brasil já começaram a pensar na NR18. A convenção 171, trabalho noturno, desde 1990, tá? Teve algumas mudanças aqui e por aí vai. 174, prevenção de grandes acidentes industriais, né? Então, hoje é uma preocupação gigantesca em questão de documentação para prevenção desses grandes acidentes, incêndio inclusive. A 176, que fala segurança e saúde nas minas, né, que é de 95, e a 178, que fala inspeção do trabalho marítimo, por isso que também tem uma norma marítima, tá? Teve um relatório em 2010, né, que as principais conclusões que eles tiveram, que o trabalho infantil continua a diminuir, porém não tanto quanto antes. Então, há uma redução de 3% entre 2004 e 2008, comparado aos 10% entre 2000 e 2004. Então, de acordo com essas tendências atuais, a meta de eliminar as piores formas de trabalho infantil, né, até 2016, não seriam alcançadas. E nós já estamos em 2020 e ainda tem um resíduo, né? Umas estatísticas importantes, que 215 milhões em trabalho infantil, isso é mundo, tá? Isso é falado no mundo, não é só no Brasil, não. 115 milhões dessas crianças estão em atividade perigosa. Então, pelo mundo, você vê aí pela internet um monte de crianças em situações muito perigosas.
os principais progressos, né, que no grupo de 5 a 14 anos a tendência foi mais positiva, houve uma redução de 10% no trabalho infantil e 31% no número de crianças em atividades perigosas, né, em questão de tentar levar as crianças para a escola, ficar mais tempo na escola. Isso melhorou muito a nível mundo, né? A redução é expressiva para as meninas, né? Então, menos meninas estão trabalhando, o número de meninas envolvidas em trabalho infantil diminuiu, tá? Então, antigamente tinha, mas isso não descarta que está zerado, não está zerado. Ainda tem meninas aí, tanto no nosso país como nos outros países, que é maior ainda, trabalho com meninas. Há tendências que são preocupantes, né, que é o aumento de trabalho infantil entre os meninos mais velhos, né, que teve um aumento de 20%, e dos grupos de 15 a 17 anos. Essas são crianças que chegaram à idade mínima para admissão no emprego, mas estão envolvidas em atividades perigosas, né? Então, tem crianças aí de 15 anos que já estão trabalhando em atividades perigosas, acaba pegando um bico aí para fazer numa fábrica de fundo de quintal, onde tem um monte de produtos químicos, ela acaba trazendo transtornos irreparáveis. As crianças trabalhando de 5 a 14 anos em milhões, então tem desde a Ásia, América Latina e também a África, né? Então foi dividido aí. Observe que na Ásia é maior, lógico, também o número de gente lá é maior, o número de fome, enfim. Então tem muito mais, né? Você pega a China, por exemplo, é muita gente, então tem muita gente passando fome, muita gente, muitas crianças, inclusive meninas, trabalhando. Aí nós temos aí jovens trabalhadores acima da idade mínima, mais abaixo dos 18 anos de idade, né? Então tem os mesmos direitos, estão protegidos pelas mesmas regulamentações dos trabalhadores adultos, incluindo segurança do trabalho, né? Mas são mais vulneráveis às atividades perigosas, uma vez que seus corpos ainda estão em desenvolvimento, né? Então, mesmo tendo alguns países ainda que não acompanham a OIT e colocam as pessoas menores, né, de 15 a 18 anos trabalhando, e ela paga todos os direitos, mas ainda a criança não está com todos os seus órgãos formados para receber essas cargas, às vezes, de produtos perigosos. Tem direito estendido, além de acima do oferecido aos trabalhadores adultos, com base na Convenção OIT, né, sobre trabalho infantil. E ainda assim parece nos escapar por entre os dedos uma área que exige atenção específica, né? Então ainda tem aí, pessoal, teima em colocar alguns jovens ainda para trabalhar. Então, se você for viajar pelo mundo afora, você vai ver que muitos locais aí, as crianças, meninas, inclusive, para fazer esses trabalhos artesanais aí, para virar uma renda para a família. Então, tem as transições aí de trabalho-escola no Brasil. Então, nós tivemos uma capacitação profissionalizante, isso cresceu muito nos S's, né, do governo, Senai, SESI, Senac, né? Então, esses S's aí, eles acabaram pegando as crianças e habilitando, jogando no mercado como jovem aprendiz, que foi uma capacitação profissionalizante em escolas e instituições aprovadas pelas autoridades diferentes de aprendizagem em locais de trabalho. Não, você estuda para aprender, então o jovem aprendiz vai para a escola, aprende, aí é uma empresa conveniada que ela vai levar esse jovem aprendiz lá na empresa para respeitar a norma, né? Respeitar o OIT, respeitar as normas também brasileiras. Aprendizagem em locais de trabalho, em empresas, sob supervisão e jurisdição da inspeção e da Justiça do Trabalho, tá? Por isso que nós temos legislação que a empresa é obrigada a pegar uma quantidade, um número de jovem aprendiz, respeitando todas as condições da Convenção 82, tá? Não deixar a criança exposta a nenhum risco desnecessário. E aí, o que precisa ser feito? Primeiro, acesso expandido e igualitário às zonas rurais e zonas urbanas de baixa renda. Precisa ainda levar isso aí na zona rural. Ainda nós temos o problema na zona rural, que as crianças ainda capinam, as crianças ainda colhem frutos, colhem, né, vai para a lavoura. E nas periferias, né? Você vê nas periferias aí, ainda criança trabalhando, vendendo bala na rua, fazendo alguma coisa para ganhar dinheiro, malabares, não, como que é, jogar aquelas bolinhas, né? Malabares, né? E para ganhar um dinheiro, né?
Então, isso é proibido. Mesmo a gente, às vezes, dando dinheiro no farol, mas isso não é legal. Isso só incentiva a criança a fazer isso e os pais também. Acesso expandido igualitário, supervisão para evitar exploração e atividade perigosa. Tá? Então, a inspeção do trabalho, acesso à justiça do trabalho. Então, isso é importante. Certo que a nossa justiça, eles fazem vista grossa para alguns casos e outras não. Lá nesses sertões da vida aí, a gente sabe que tem muita coisa muito perigosa. Mas a galera acaba não indo lá. Tem uns casos aí no governo, no Ministério do Trabalho, que a galera foi, os fiscais foram, né, em alguns lugares desses aí, e o pessoal mataram, né, os fiscais do Ministério do Trabalho. Então, imagine, né, como que é uma situação complicada. O que precisa ser feito é aqueles que deixam a escola prematura para trabalhar, isso, né, não deve acontecer, tem que tirar essas crianças do campo e mandar para a escola. Se o trabalho infantil está aumentando entre 10 e 13 anos, o trabalho infantil entre 14 e 15 anos vai aumentar também. E também o 16 para 17, ou seja, se o trabalho infantil começa lá dos 10 anos, vai subindo, subindo, subindo. Que ele começa a trabalhar infantil 10 anos, vai trabalhar com 11, 12, 13 e por aí vai. Tá? Ele não vai só trabalhar 10 anos, depois ele vai parar. Tá? Então não vai ter jeito. Aí a gente pensa em fazer o quê? A gente não, né? A OIT, ela pensa em passar, que os governos se sensibilizem por isso, e façam o quê? Capacite, né? Essa galera aí, ensinem eles para capacitar para quando eles forem para o mercado de trabalho, já for preparados. Uma questão sobre as autorizações judiciais, né? Que são permissões excepcionais para atividades perigosas a partir de 16 anos, de acordo com o artigo 3º da Convenção 38. Solicitação direta do Comitê de Peritos da OIT. Aqui no Brasil nós não temos, mas ainda existem países aí que os caras são loucos e acham que criança tem que trabalhar com 16 anos, os caras definem que tem que ser com 16 anos, mas eles têm que pegar uma permissão, uma solicitação da OIT. Tá? Então, na ideia geral, é eliminar o trabalho infantil, né? Temos certeza que se todo mundo pensar da mesma forma, vai conseguir. Tá? Isso é o que eu tinha para mostrar para vocês, é uma parte introdutória, né, da OIT, beleza? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o tema? Lembrando que antes vocês vão ter mais 2 aulas, né, com o Herbert Camanu, que vai incrementar mais esse tema. Beleza? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Ou melhor dizendo, tem alguém aí, não? Tá todo mundo mudo? Tem gente, senhor Milton. Ah, tá. Até que enfim, Luciano, eu vi sua voz, você estava assistindo a novela. Tá bom, vai, pelo menos o Luciano e a Vanessa estão, né? Eles não estão todos assistindo novela. Tá bom. Ninguém tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, eu vou encerrar a gravação.